eu acho que eu já dei aqui várias pistas do que eu quero tratar, né? Até aqui não tratei de desenho, mas de determinada visão sobre desenho. Algumas dessas perguntas que eu fiz vêm trazer um pouco à superfície determinada visão sobre desenho, que é uma visão ocidental, datada, que remonta aos anos 1500 e que acabou se tornando um senso comum. Se alguma daquelas 6 primeiras imagens que são o que aparece na tua cabeça quando você pensa sobre desenho, isso se confirma que isso é um senso comum, né? Que isso é um dado da cultura, a gente aprende isso culturalmente, que aquilo é desenho, mas essa ideia de desenho se transformou um ideal, uma ideia correspondente ao quase correspondente como significado, ela quase cola na palavra desenho como um significado. Mas o desenho é muito mais do que isso, muito mais do que esse tipo de representação. Não que exista algum problema nesse tipo de representação. Duret é um grande desenhista, Ingres, maravilhoso. O problema surge, né, quando tais considerações, ideias e pré-definições tornam-se esse senso comum e tornam-se quase uma regra, excluindo um grande número de possibilidades, formatando o nosso imaginário e nos deixando até preconceituosos, né? E de fato isso aconteceu, né? Então, quando essa ideia não descola muito da palavra desenho, a gente tem um ideal do que seria desenho aí embutido, né? E esse ideal vem perpassando a nossa cultura desde 1500 até aqui. Então eu vou repetir, simplesmente a existência das coisas não se torna um problema em si, né? O problema mora no uso que nós fazemos disso. É fato que esse conceito se tornou um senso comum, né? E isso aconteceu não só com o desenho, como com muitas outras formas que trazem essa questão do preconceito, né, na nossa forma de ver, das crenças, dos julgamentos, né? E para alguns de nós, e isso aconteceu para alguns de nós, ou eu diria para a maioria de nós, que na experiência que eu tenho com educação, arte e educação, e o contato tanto com adultos como com crianças. É lógico que as crianças são muito mais livres, mas chega uma fase que lá pelos seus 10, 11 anos, a criança começa a ganhar uma exigência com relação à representação que remonta a essa ideia de desenho. Há um suposto saber desenhar, há um suposto desenho perfeito, há um suposto melhor desenho, né? Uma ideia de que existe um desenho melhor, existe um desenho correto, existe um desenho, né, um ideal de desenho que é onde você mira e foca, né? Que saber desenhar seria saber desenhar desta forma. E na verdade, não. E se o problema mora, então, no uso que nós fazemos das coisas, né? Porque, assim, quando nós estamos tão acostumados com algumas ideias ou ideais, a gente nem mesmo os percebe e então continua reproduzindo sem compreender da onde que isso veio, como que isso chegou e como que isso está na nossa cabeça, no nosso corpo, no nosso dia a dia, no nosso entendimento de mundo e que repercussões isso tem para a gente olhar as coisas. Porque se a gente tem um ideal, tem um objetivo a alcançar quando a gente pensa em desenho, o que a gente olhar no nosso leque de coisas que aparecem na nossa frente, pode ser que a gente desconsidere muita coisa.
muita coisa que tem o seu porquê de existir, que tem a sua potência e acontece de uma outra forma, com potência, né? Então, esse ideal pode se transformar em crenças, né, em senso comum, e a gente se passa os adiante, né, em nossa forma de ver o mundo, de falar sobre o mundo, de pensar sobre o mundo, de interpretá-lo e de vivenciá-lo, né? Eu sinto que talvez você possa estar pensando, mas nossa, será que eu não estou viajando, né? Será que a Juliana não está viajando? E eu te respondo que infelizmente não. A gente vai tentar aprofundar nesse sentido aqui. Mas, bom, vamos comigo aqui. Infelizmente eu não estou viajando, ó. E para ilustrar, eu vou trazer aqui 2 exemplos que não necessariamente têm a ver com desenho, mas que tem a ver com esse nosso assunto aqui. Ó, esses dias eu vi no Instagram da bailarina Ingrid Silva um comentário dela sobre as sapatilhas de balé. Ela é uma bailarina negra brasileira e contava como ela se sentia desconfortável ao ter que usar as tradicionais sapatilhas cor de pele comumente usadas no balé. Durante 11 anos, a Ingrid pintou as suas sapatilhas. Olha que a Ingrid teve a sacada de pintar as suas sapatilhas. Quantas outras meninas negras não continuaram usando as ditas sapatilhas cor de pele, né? E em 2019, um fabricante começou a produzir sapatilhas em outros tons de pele. Só em 2019. E como a Ingrid esclarece muito bem nessas postagens, a sapatilha não é para combinar com a roupa, né? Ela diz que a sapatilha é uma continuação do corpo da bailarina e por isso ela tem que ser da sua tonalidade, né? E aqui nessas imagens eu acabo fazendo um compilado, né, de postagens dela a respeito deste assunto. Observem bem esse termo, gente, que eu estou usando aqui, as ditas sapatilhas cor de pele. Só para a gente pensar nessa questão do senso comum. A sapatilha tinha uma cor de um determinado tipo de pele e aquilo era o básico e era só aquilo. Ou era cor de rosa, clarinho, ou preto. E esse termo cor de pele, né, mostra pra gente um sentido de total desconsideração para todos os tipos de pele. Cor de que pele, né, que é isso, né? E daí assim a gente pode olhar que as pré-definições, essas pré-definições, essas limitações, generalizações acontecem na vida, tanto na sapatilha quanto nas linguagens, e o desenho é uma linguagem. E essas definições pré-estabelecidas servem a algo e a alguém. Foram constituídas em determinado período, por determinadas pessoas, por determinado tipo de classe. Então, elas servem a algo, servem a alguém, a determinado tipo de alguém e determinado tipo de situação. E reforçam imaginários. E limitam visões, né? Um outro exemplo que eu queria trazer aqui, eu estou trazendo esses exemplos porque eu achei eles esses dias e ficou assim me martelando essas coisas na minha cabeça e eu achei que era legal trazer aqui para a gente pensar. É uma reportagem que eu encontrei esses dias, olha o título da reportagem. Quando o desenho dá errado. Pais compartilham as imagens mais engraçadas feitas pelos filhos. A reportagem em si, não fosse esse título horroroso, ela não seria tão taxativa, né? Ela tem um tom lúdico, assim, ela tem um tom informativo, assim, meio xoxo, mas... E essa reportagem, ela ocorre em cima, aproveitando já um sucesso, digamos assim, né, de compartilhamentos e
e curtidas e comentários e divulgação, né, do que foi que aconteceu assim. Os pais têm um blog, são pais do Reino Unido, né? E eles publicaram no perfil do Facebook, o perfil do blog no Facebook, chamado Family Days Tried and Tested, uma imagem de um desenho que uma criança fez da sua mãe nua. E aí, esse desenho fez um enorme sucesso, né? O post viralizou e rendeu mais de 46 mil compartilhamentos, 60 mil curtidas e mais de 73 mil comentários, como está aí na reportagem. Aí, por conta dessa viralização, o blog pediu para que outros pais enviassem para eles, né, e mostrassem os desenhos dos seus filhos, né? Que a segunda reportagem aqui diz, mostrassem os desenhos mais diferentes, entre aspas, dos seus filhos. Eu não fui no blog para conferir exatamente como é que eles pedem, né? Mas daí diz que as pessoas atenderam prontamente e eles receberam milhares de desenhos compartilhados pelos pais, que são desenhos das crianças compartilhados pelos seus próprios pais, né? Então, milhares de mães e pais compartilharam os dons artísticos e hilários de suas crianças. A matéria ocorre nessa pegada, mas eu entendo que a atitude do blog de trazer essa questão do desenho infantil, da brincadeira e da ludicidade ali do desenho, não tem a mesma pegada que a matéria tem. Porque a matéria, ela se aproveita já disso e ela coloca esse título, né, de dar errado. Mas daí eu teria também que fuçar lá no blog, mas eu não fui fazer isso. Só trouxe essa matéria aqui por causa desse título e por causa dos assuntos correlativos aqui, né, que a matéria levanta. E aí, assim, se eu analisar sucintamente, a gente pode ver nesse título, né, a implicação ideológica que existe ali, né, no título. Mesmo que esse título tenha uma função de atrair, né, de chamar a atenção para a matéria, um título meio espetacular, assim, meio apelativo para atrair a atenção. Poderia ser um outro título, porque quando você fala, quando o desenho dá errado, quer dizer que existe pressupor um certo. Olha aí o ideal de novo, né? Então, isso é uma falha de concepção, porque se você pressupõe um certo, você pressupõe um errado. Se você pressupõe um errado, você pressupõe um certo, né? E aí, na conclusão, ela julga esses desenhos que estão na matéria como errados. E aí, sem aprofundar muito, né, eu queria trazer mais a relação do termo mesmo. Enquanto isso vira um senso comum na nossa cabeça, vira uma crença, né? E cria uma realidade, porque a matéria não traz muito esse caráter, não reforça. No texto da matéria não é reforçado esse caráter errado, mas isso está explícito no título, né? E ainda mais quando você está falando, né, de representação, de nudez, né, da relação das crianças com a nudez, você pode também induzir as pessoas a pensarem que representar corpos nus é errado. É uma representação de uma criança, né? de um ser que está entrando em relação com o corpo da mãe, que está entrando em relação com o seu próprio corpo, um desenho científico quase, né? De exploração do que ela está conhecendo, de apropriação do mundo, né? Mas quando você julgar isso errado, você está
corre o risco de implicar, inclusive, nesse assunto, que seria um assunto delicadíssimo, que seria a nudez. A gente julgar a nudez como errado, né? Bom, daí já leva para muitos outros 500 assuntos, né? Aí eu queria trazer uma comparação com isso. Por exemplo, quanto à forma, nós diríamos, por exemplo, que essa pintura do Cézanne está errada porque ele colocou a travessa inclinada a tal ponto onde as frutas que estão sobre ela podem cair, ou ainda que a mesa desenhada por Cézanne no canto esquerdo, após passar pelo tecido, não encontra a linha que nós imaginávamos que estaria ali, né, quebrando essa linha da mesa, deslocando ela de do lugar, né? A gente diria que isso é um erro cometido pelo Cézanne, que a linha da mesa não continua no lugar onde ela deveria supostamente continuar, né? Aí eu deixo um questionamento: isso acontece com que tipo de visão que nós temos, né? Que tipo de visão nós olhamos para as coisas, e quando nós vamos representá-las, né, através do desenho, da pintura, ou seja, qual for a linguagem, elas continuam sendo as mesmas coisas, que esse é um dos motivos dessa pintura do Cézanne trazer esse prato inclinado, né? E isso também acontece nessa outra pintura do Cézanne. E ainda talvez, se a gente fosse falar dessa outra obra aqui do Picasso, diríamos que está tudo errado nesse desenho, porque a figura está contorcida a tal ponto que o nariz dela não corresponde, os olhos não correspondem ao formato de uma cabeça como ele deveria ser, né? Os braços, um braço acaba se juntando no outro e formando quase um braço só. Esse torso da figura, né? O tórax ali, o tronco dela, está tudo esquisito, né? Desenhado de uma forma que não está correta, né? Por isso estou questionando aqui os termos correto, né? Certo ou errado, né? O que é certo e errado em arte? O que é certo e errado numa linguagem? Ou ainda quando temos essa outra imagem, né, em que o próprio cabelo da figura se transforma no seu braço, né? O jogo do Picasso é justamente esse jogo com a linha e com as formas, né? Onde estaria ele se a gente considerasse que tudo isso é um erro? O que a gente considera certo e errado, né, em desenho? Em desenho isso não existe. Ao menos que tenhamos em mente algo como sendo correto ou o verdadeiro. Ao menos que tenhamos em mente o ideal. Senão não chamaríamos que um desenho é errado ou certo, né? Presume-se daí que tem alguma coisa que seria correta ou verdadeira, ou mais o quê? Né? O correto seria mais o quê? Eu posso dizer que correto é uma coisa, você pode dizer que correto é outra, né? E esses termos sempre vão estar submetidos a uma relação, certo e errado, por exemplo, é sempre uma relação. Em relação a quê? Né? Já são complicados esses termos, certo e errado. Mas ainda, se você for usá-los, uma coisa é certa em relação a algo, uma coisa é errada em relação a algo. Elas não podem ser termos generalizados, né? Bem, até aqui eu acho que algumas coisas já foram ficando mais claras, eu espero. E eu acho que já é possível compreender alguns pontos que, com relação ao desenho, com relação a pensar o desenho, podem nos limitar.
como, por exemplo, pensar o desenho como simples manifestação gráfica que ocorre através de lápis e papel. Pensar na linha existindo apenas como contorno subordinado à forma. Ou a linha e a forma existirem subordinadas à representação apenas, ou ainda subordinadas a representar a realidade, carregando aspectos de verdade ou verossimilhança. O que seria do Picasso, né, se ele tivesse que se ater aos esquemas de representação de rostos e figuras humanas que eu trouxe aqui, né? E aí eu quero finalizar esse módulo com algumas questões para a gente voltar no próximo módulo. Para a gente manter o raciocínio, para a gente continuar mantendo o raciocínio e terminar com essas questões em mente, né? Por que será que um determinado tipo de imaginário sobre desenho se tornou senso comum? Por que será que é tão comum considerarmos os exemplos que eu dei como comuns, bons ou melhores exemplos de desenho? E por que também que será que eles são tão recorrentes e quase que insuperáveis, né? De onde que vem essa nossa ideia de desenho? E que implicações para pensar o mundo e a vida essas ideias nos trazem? Acho que é isso por hoje. Muito obrigado. Um abraço, até o próximo módulo.